Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite. Eu sou o professor Pierre e nós vamos aqui a uma aula de radiciação. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a radiciação é que ela é o inverso da potência. E a potência já é algo mais simples para a gente conseguir visualizar. Vamos lá então, ó. Se eu falo para vocês que eu tenho uma potência de 6 ao quadrado, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter o meu 6, a minha base 6, multiplicada por ela mesma duas vezes. Então eu tenho 6 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, o meu 6 ao quadrado é igual a 36. Ótimo, essa parte é tranquila. Como eu disse para vocês, a radiciação ela é o inverso da potência. Se a minha potência me tirou desse ponto e me levou para esse ponto, a minha radiciação vai fazer o inverso. Ela vai me tirar desse ponto e vai me trazer para esse aqui. Como, professor? Dessa seguinte maneira. Raiz quadrada, quando não tem um númerozinho aqui em cima, quer dizer que ele é um 2. Quer dizer que a raiz ela é quadrada. Então, na raiz quadrada, é a única raiz que não vai aparecer nenhum número ali em cima indicando. Então, não apareceu nenhum número em cima da raiz, você sabe que ela é quadrada. Então, a minha raiz quadrada de 36 quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter um número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, eu vou ter o resultado de 36. É a mesma pergunta que você faria para a potência, você faz para a raiz. Na potência eu não fiz, ó, 6 ao quadrado é 6 vezes ele mesmo duas vezes, que o resultado é 36. Na raiz quadrada, então, eu tenho 36 e eu quero saber qual número que multiplicado por ele duas vezes vai me dar esse resultado aqui. Como eu consigo fazer isso? Simples. Através da fatoração. Como assim através da fatoração? Eu vou colocar aqui, ó, o 36 em evidência, faço um traço ao lado dele e vou dividi-lo, sempre pelo menor número possível. 36, ele pode ser dividido por 2, vai me dar um resultado de 18, que pode ser dividido por 2 de novo, que vai me dar um resultado de 9. O 9 já não pode ser mais dividido por 2. Então, qual é o menor número depois do 2 que pode dividir o 9? 3. 9 por 3 é o próprio 3. E por último, 3 só pode ser dividido por 3, que vai me dar um resultado 1. Aqui está o grande macete da hora da fatoração. A minha raiz não é quadrada? Eu tenho que conseguir nessa fatoração um número que se repita duas vezes. Então, ó, a minha raiz é quadrada. Eu preciso de um número que se repita duas vezes. O 2 repete duas vezes. O 3 repete duas vezes. Só que assim para mim não vai dar. Por quê? Se eu pego o 2 repetindo duas vezes, dois ao quadrado. O 3 repetindo duas vezes, 3 ao quadrado. Eu até consigo fazer desse jeito.
caso vocês queiram, como que ficaria? Raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que a raiz quadrada da fatoração do 36. A fatoração do 36 não me deu 2 ao quadrado e 3 ao quadrado? Isso aqui não é tudo uma multiplicação? Então, entre eles, continua sendo uma multiplicação. Então, gente, ó, raiz quadrada de 36 é o 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Simples de tudo, não é? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como eu disse lá no início do vídeo para vocês, raiz é o inverso da potência. Ótimo. Sempre, ó, sempre que essa operação aqui for uma multiplicação, só pode se tiver apenas multiplicação aqui dentro, tá? Se essa operação aqui for uma multiplicação e não tiver nada além da multiplicação, eu posso fazer o quê? Cortar potência com raiz, desde que elas sejam de mesma grandeza. Raiz quadrada, potência quadrada, ambos de grandeza 2. Existe uma maneira de simplificar, mas eu vou mostrar no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai se contentar em cortar apenas grandezas iguais. Raiz quadrada, cortei com potência ao quadrado. Raiz quadrada, cortei com potência ao quadrado. Esse que é o grande macete. Eu posso cortar as potências enquanto elas existirem. Se tiver aqui 100 potências ao quadrado, eu posso cortar 100 livremente, desde que entre elas eu tenha apenas a multiplicação. Se eu tiver a multiplicação, eu posso cortar livremente. Então vamos lá. Só tem uma multiplicação, raiz e potência de grandezas iguais. Eu fiz os cortes, me sobrou o quê? 2 vezes 3. Eu só cortei a raiz e a potência. O 2 e o 3 continuaram aqui. Então, eles continuaram e, além de ter continuado, tem uma operação de multiplicação entre eles. E isso vai se manter. Então, o meu resultado aqui, ó, 2 vezes 3, isso é igual a 6. Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, que a gente já sabia pelo exemplo anterior. Então, ó, essa primeira parte foi para mostrar para vocês o quê? O que é uma raiz? Como eu faço para fatorar essa raiz? E como eu faço para cortar os resultados da fatoração e achar o meu valor? Primeiro a gente vai começar com esse basicão e não vai sair muito disso. Uma parte importante das raízes, indo para uma aplicabilidade em atividades, vamos colocar assim, seria o quê? Seria a área de alguma figura. Por quê? A área da figura não é lado vezes lado? Uma figura plana. Por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado, se eu tenho aqui um quadrado de lados 3 e 3, qual é a área desse quadrado? A área do quadrado não é lado vezes lado? A área é lado vezes lado.
Dois números iguais se multiplicando não é a mesma coisa que esse número elevado ao quadrado? Sim. Então eu posso falar para vocês que a área do caso de um quadrado é o quê? Área é lado ao quadrado. Ótimo. A minha área é o lado ao quadrado. Se a minha área é um lado ao quadrado, eu posso falar que o meu lado é igual à raiz quadrada da área. É o inverso, ó. A área é o lado ao quadrado. Reparem aqui, o 36 é o 6 ao quadrado. A raiz quadrada do 36 é o 6. Então, ó, a área é o lado ao quadrado. O lado é a raiz quadrada da área. Colocando os números aqui, eu tenho o quê, ó? Eu tenho que área é 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado, e eu ainda tenho que a minha área é igual a 9. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, é igual a 9. Eu não posso falar para vocês que o meu lado é igual à raiz quadrada de 9? Posso. Eu vou fatorar esse 9 aqui, ó. Vamos fazer o mesmo exemplo para a gente não ficar perdido. Vou fatorar o 9 agora. Fatoração do 9. Como que eu vou fatorar o 9? Então, galera, eu coloco o 9 em evidência, faço um traço do lado dele e começo a divisão. Qual é o menor número que divide o 9? 3. 9 por 3 é 3. Qual é o menor número que divide o 3? É o próprio 3. 3 por 3 é 1. 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Então, o meu lado é quem, gente? O meu lado é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Cortei a raiz quadrada, cortei o 2 da potência. Meu lado é igual a 3. Simples de tudo. Isso funciona com qualquer atividade, qualquer uma. Vou passar um exemplo aqui um pouquinho mais complexo para a gente entender exatamente como que isso vai funcionar. Último exemplo da aula de hoje, que é bem o basicão mesmo, para vocês começarem a entender o que é essa parte de radiciação. Vamos supor que eu tenha aqui, vou colocar que eu tenha um paralelepípedo. Eu tenho aqui um paralelepípedo. Eu tenho aqui um paralelepípedo. Quem conseguiu acompanhar aí como eu desenhei, até aprendeu a desenhar uma figura em 3 dimensões. Para quem não sabia, já é um conhecimento a mais. Eu tenho aqui um paralelepípedo e eu vou falar que esse lado menor dele
vale lado. E vou falar que esse lado maior dele aqui vale 5 lado. Ou seja, essa menor haste dele mede L. Essa maior são 5 vezes esse tamanho. Mede 5L. Beleza? Eu vou falar para vocês, gente, que a área desse paralelepípedo aqui mede 90 centímetros quadrados. Sempre que eu falo de área, tem que ter esse quadrado em cima da unidade de medida. Então, esse paralelepípedo tem 90 centímetros quadrados de área. Eu pergunto para vocês, qual é o tamanho do lado desse paralelepípedo? Qual é o tamanho de L? Qual é o tamanho dessa medida e qual é o tamanho dessa medida aqui? Vamos lá para o cálculo, que ele é bem simples. Reparem essa medida. Se ele é um paralelepípedo, isso é um quadrado e isso é um quadrado. As duas bases menores dele são quadrados. Então vamos lá. Se um lado do meu quadrado é L, eu vou falar aqui que eu tenho duas bases. Se isso é um quadrado e eu tenho dois pedaços iguais, eu vou falar então que eu tenho 2 vezes lado, lado. Simples. A área do quadrado não é lado vezes lado? Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Só que eu tenho 2 vezes isso. E esse pedaço maior aqui, gente? Ele é o quê? Eu tenho ele 4 vezes. Vou dar o exemplo aqui do meu apagador. Ó. O meu apagador é um paralelepípedo. Eu tenho 2 quadrados e eu tenho aqui 4 retângulos. Ó. Um retângulo, 2, 3, 4. Então, gente, esse lado maior aqui do meu paralelepípedo, ele é o quê? 4 vezes a minha base, que é 5L, vezes a minha altura, que é L. Qual é o resultado disso aqui então, gente? L vezes L, L ao quadrado. L ao quadrado vezes 2, 2L ao quadrado. Simples. L vezes L, L ao quadrado. L ao quadrado vezes 5, 5L ao quadrado. 5L ao quadrado vezes 4, 20L ao quadrado. Sempre número vezes número, letra vezes letra. Quando eu tenho número vezes letra, é só eu juntar os dois. Reparem aqui, ó. L vezes L, L ao quadrado. Letra com letra. É só eu aumentar na potência. L vezes L, potência 1, potência 1. 1 mais 1, 2. L vezes L, L ao quadrado. Por isso, 2 ali, ó. 1 mais 1. Letra com número, só juntar os dois. 5L ao quadrado. Número com número, eu multiplico. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 20L ao quadrado.
Qual é a área, então, do meu paralelepípedo, gente? A área do meu paralelepípedo não é 90? Então eu sei que eu tenho que a área é 90, ou até melhor, vou fazer passo a passo aqui, ó. A área do meu paralelepípedo é o quê? Essas duas áreas menores, que eu achei que é 2L ao quadrado, mais as quatro áreas maiores, que eu achei 20L ao quadrado. Dois L, 20L, dá para eu somar. Sempre que eu tenho letras iguais, potências iguais, eu posso simplesmente somar os números que aparecem em volta. Então eu vou ter aqui que a minha área é 22L ao quadrado. A minha área é 22L ao quadrado. A minha área é quanto, gente? Eu tinha dado aqui em cima, ó. Então eu vou ter que 90 é igual 22L ao quadrado. Reparem aqui, ó. Eu descobri o tamanho das duas áreas menores, descobri o tamanho das quatro áreas maiores, somei as duas e eu sei que as duas é igual ao total. Então, ó, eu vou até apagar aqui do lado para vocês conseguirem observar uma conta mais clara. Esse problema aqui, então, ó, eu vou ter o que? O resultado final. 90 igual 22L ao quadrado. Isso aqui é uma equação do primeiro grau básica. Na verdade, é uma equação do segundo grau. Isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Por quê? O expoente é 2. Só que ela é uma equação do segundo grau incompleta. Isso facilita bastante. Por quê? Se ela é uma equação do segundo grau incompleta, desse modo aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse 90, dividir pelo 22, e falar que isso tudo é o lado ao quadrado. 90 dividido por 22 é igual ao lado ao quadrado. Simples assim. 90 dividido por 22 é igual ao lado ao quadrado. Ótimo. Eu não quero saber o tamanho do lado, eu não perguntei aqui no início do problema qual é o tamanho do lado, então eu vou falar para vocês que o meu lado é igual, potência é o inverso da raiz. Simples de tudo. O meu lado é a raiz quadrada de 90 dividido por 22. Vou ter que fatorar o 90 e o 22. Se eu não fatorar o 90 e o 22, eu não consigo resolver. Vou apagar esse lado aqui para eu conseguir fatorar os dois. Então, ó, vou apagar o início todo. Para eu conseguir fatorar esses dois caras aqui. Depois que eu conseguir fatorar o 90 e o 22, fica tudo mais fácil. Vamos aqui, ó, fatorar o 90. Eu posso fatorar ele por 2.
que vai dar 45. O 45 eu posso fatorar ele por 3, que vai dar 15. O 15 eu posso fatorar por 3 de novo, que vai dar 5. O meu 5 eu vou fatorar ele por 5, que vai dar 1. Beleza. Isso aqui não é uma raiz quadrada? Eu vou juntar então os números de 2 em 2. Sempre juntando os dois iguais. 3 vezes 3. 3 ao quadrado, já me facilitou um pouco. 2 vezes 5, não dá para transformar isso em uma potência, então eu vou falar que 2 vezes 5 é 10. Então eu tenho 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Então, no lugar desse 90, eu vou escrever exatamente isso aqui, ó. Então, no lugar do 90, ó, 2 vezes 5 é 10, por isso que eu já coloquei ali. Três ao quadrado vezes 10. E esse 22? Dá para eu dividir ele por 2, que vai dar 11. Dá para eu dividir ele por 11, que vai dar 1. Infelizmente, o 22 não dá para fatorar. Isso acontece. 22 fatorado é o próprio 22. Então, eu vou repetir ele aqui em cima. Então, ó, só repetir. O 22 não deu para fatorar, eu repeti. O 90 deu para eu fatorar. 3 ao quadrado vezes 10. Então, gente, eu vou falar aqui que o meu lado, ele é igual. O 3 eu posso cortar, correto? Corto 2 com a raiz. Se eu cortei o 2 e cortei a raiz, esse 3 automaticamente sai da raiz. Ele era uma multiplicação, não era? Ele continua sendo uma multiplicação. O 10 e o 22 eu cortei alguma coisa? Não, não cortei nada. Então eles continuam dentro da raiz. Apenas isso. Nesse caso aqui, eu só consegui simplificar mesmo o 3 ao quadrado. 10 e 22 permaneceram dentro da raiz. Se eu não cortei nada nesses dois números aqui, eles permanecem inalterados dentro da raiz. Então, o meu lado é 3 vezes 10, 3 vezes a raiz quadrada de 10 sobre 22. Esse é o meu lado. Quem é 5 vezes o lado, então? Ó, o lado é 3 raiz quadrada de 10 sobre 22. 5 vezes o lado é 5 vezes 3. 15 raiz quadrada de 10 sobre 22. Fácil, fácil. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aqui nos comentários, que será um prazer respondê-los. No mais, até mais, bons estudos e até a próxima aula.